Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 36 e também estamos no episódio número 7 sobre a melhor Bíblia na língua portuguesa. Mais uma vez estamos ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá, turma, tudo bem? Olá! Cada dia eles estão um pouquinho mais animados, mas ainda acho que no fim eles vão estar mais entusiasmados. É que hoje faltou café para eles tomarem, né? Café. No finalzinho chegou, né? Quem deu calmante para eles, né? Trouxeram um café de erva cidreira. Provavelmente. Café Ótimo, de erva cidreira deve ser uma beleza. Pelo menos agora eles estão felizes. Bom, continuando, já falamos, né, nos episódios anteriores sobre a preservação, sobre a inspiração, né, da palavra de Deus. Falamos um pouco da definição do cânon da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, como foi dado. E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre como que, Deus preservou a palavra dele, né? Sim. Bom, esqueci de apresentar, né? Estamos aqui com o Pastor Tino também. Olá, Pastor Tino, tudo bem? Olá, Wagner, mais uma vez, estamos aqui. Firme e forte. Amém. E, bom, pastor, começamos falando sobre a preservação, né? Como eu falei, sobre a inspiração. E como Deus prometeu preservar a sua palavra? O que nós poderíamos imaginar? Que ele preservou sua palavra em mosteiros no Egito, que ficou lá afundada por um tempão. É assim que Deus preservou a palavra? Você está brincando, né, Wagner? Eu imaginei que sim. O Wagner já conhece o assunto. Eu imaginei que as múmias também eram preservadas, né, por milênios, então preservar a palavra também lá, num sarcófago, alguma coisa assim. Foi assim que ele resolveu preservar, né? Igual as múmias no Egito. Essa é a forma que Deus não preservou a palavra dele, Wagner. Com certeza. Obviamente sabe disso. Nós falamos então, semana passada, que Deus preservou a sua palavra. Sim. E isso não é uma doutrina implícita, simplesmente deduzida na palavra de Deus. É uma doutrina claramente ensinada e declarada nas Escrituras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificadas 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Dessa geração os livrarás para sempre. Salmo 12, versículo 6. E temos muitos versículos que declaram claramente que Deus prometeu guardar e preservar suas palavras. Quando nós falamos de guardar, é igual guardar um tesouro, proteger, manter sua palavra. E no Novo Testamento também. Em Mateus 14, 35, um dos versículos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E muitos outros versículos, nos Salmos, em Isaías 40, versículo 8, Mateus 5, 18, Marcos 13, 31, 1 Pedro 1, 23 a 25 e muitos outros lugares na Bíblia. Então ninguém pode negar que é uma doutrina bíblica, a doutrina da preservação das Escrituras. Sim. Daí, como você perguntou no começo, se Deus prometeu preservar a sua palavra, como Ele a preservou? Agora, Wagner, tem duas maneiras de encarar esse assunto. Nós podemos encarar pelos olhos da fé, sim, ou pelos olhos humanistas, naturalistas, do homem que não crê em Deus e não crê na palavra de Deus. Da mesma forma, por exemplo, que nós vemos o assunto sobre origens. Sim. Nós cremos na palavra de Deus, cremos que Deus criou esse mundo no princípio, sim, em 6 dias literais, cremos no dilúvio, e isso explica tudo para nós. Então nós vemos todos os fatos científicos pelos óculos da palavra de Deus, por essa cosmovisão. E tem muitas evidências da criação desse mundo. Obviamente nós não estamos aqui para ver Deus criar esse mundo, mas nós cremos em Deus, Ele é Deus, nós cremos no poder de Deus. Assim como os evolucionistas também não estavam, né? Não. Para eles seria mais difícil ainda, porque eles falam que são bilhões de anos, né? Como que eles poderiam estar... Quem estava bilhões de anos atrás vendo isso tudo, né? O Deus deles é o bilhões de anos, porque na ciência, na prática, no laboratório, eles jamais poderiam provar a evolução. E nós temos muito mais evidências da criação do que evolução. Aliás, a evolução nega as leis da ciência, inclusive. E a mesma coisa com a preservação das Escrituras. Nós não estamos aqui por todos os séculos vendo Deus preservando, mas nós sabemos que Ele preservou, porque Ele prometeu preservar. Ele nos indicou como Ele preservou, e Deus ainda nos deu muitas evidências de que Ele preservou a palavra dele. Sim.
Agora, se alguém quiser negar a doutrina da preservação, negar que Deus pode preservar a palavra deles, eles vão achar muitas razões para negar essa doutrina. Eles vão achar textos corrompidos que tem de monte pelo mundo afora, e eles vão fazer de tudo para negar essa doutrina da preservação. Mas quem crê em Deus e na palavra dele, tem muitas evidências que Deus preservou a palavra dele, e nós sabemos como, inclusive. É verdade. Então, como ele preservou? Antes de nós entrarmos nesse assunto, nós temos que deixar alguma coisa bem clara. Nós não temos nenhuma das autógrafas hoje. Sim. O que são as autógrafas? São aquelas que eram autografadas por Paulo. Tudo. Quem pedia, você autografa para mim, Paulo? Ele autografava, né? Exatamente, né? Não tem nenhuma assinatura de Paulo, nem nenhuma... Ou de Mateus ou Marcos. Né? Não tem nenhum dos originais, que eles escreveram na própria mão deles. Ainda bem, né? Porque senão é capaz de... iriam adorar isso também, né? Muito provavelmente. Sem dúvida. Né? Até como Deus enterrou o corpo de Moisés, Sim. né? Porque eu imagino que Deus não queria que pessoas estivessem adorando o corpo de Moisés. Os manuscritos originais, que foram escritos pela mão deles originalmente, não são importantes para Deus. Sim. Aliás, Deus não se importa nem um pouco com elas. Só para pessoas entenderem, se ficar alguma dúvida, seria... Vamos supor que você escreveu um texto, um poema. Então você foi lá com a sua mão, você escreveu aquele poema. Essa seria a autógrafa, seria a original que você escreveu. Daí o William aqui do seu lado, ele pegou uma folha, ele leu o seu poema, ele foi copiando exatamente o que você escreveu. Essa é uma cópia do original, entendeu? Então, a autógrafa foi o que foi escrito com a sua mão e a cópia foi as mesmas palavras que alguém copiou. Sim. Nós não temos nenhuma das autógrafas de nenhuma das escrituras hoje. Isso não é importante para Deus, as autógrafas. E nós podemos provar isso pela palavra de Deus. E nenhum dos textos, tanto crítico quanto receptos, Nenhum. Não tem autógrafo. Nenhum. E no masorético também não? Também não, muito menos ainda. Ah, tá. Aliás, o texto masorético mais recente que nós tínhamos, até que apareceu os pergaminhos do Mar Morto, que a gente vai falar sobre isso, o mais antigo que tinha do texto masorético era do século IX. Mas o manuscrito do Mar Morto, ele data de quando, mais ou menos? Do primeiro século, alguns deles até Anterior. de 100 anos antes de Cristo. Então são manuscritos bem antigos. Mas voltando então ao que estávamos dizendo, nós podemos provar que Deus não se interessa com o original, com a autógrafa. Vou dar um exemplo bíblico. Os 10 mandamentos. Sim. Você lembra, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos foram escritas por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus. Pelo dedo de Deus, né? Pelo dedo de Deus. Então, se for ver, a única escrita que nós tínhamos na história até então, que foi escrita por Deus mesmo, pela mão de Deus mesmo. Sim. Só que o que aconteceu com aquelas pedras? Moisés ficou revoltado e quebrou no chão. Sim. Com o povo adorando o bezerro de ouro, né? Isso, ficou irado, né? E quebrou aquelas pedras. E depois Deus fez o quê? Escreveu novamente? Não, aí Moisés escreveu, né? Exato. Então, você vê, são as mesmas palavras que Deus deu na original, mas era uma cópia que Moisés fez. Sim. Depois disso, quando Moisés escreveu o Pentateuco, foi uma cópia da cópia ainda. Sim. Mas eram as puras e verdadeiras palavras de Deus. Tem um exemplo de Jeremias também, né? Exato. Que queimou ou jogou no... Não, queimou, né? Em Jeremias, o rei Jeoiaquim leu as palavras de Jeremias, cortou em pedaços o pergaminho e jogou no fogo. Sim. Depois, o que Deus fez? Deus, se você ler Jeremias 36 para frente, Deus deu novamente todas as palavras para Jeremias copiar novamente. Então, nenhuma daquelas palavras se perdeu. Sim. Depois disso, a cópia que Jeremias e o povo de Israel levou para a Babilônia foi a terceira cópia, porque a segunda cópia eles jogaram no rio Eufrates. Então, você nota, para Deus não é importante que seja autógrafo, o importante são as palavras que ele prometeu preservar. Sim. E não importa se é a cópia 347, ele prometeu que hoje nós teríamos todas as palavras dele. Então, isso é importante a gente deixar bem claro aqui. Então, para nós, não é importante se é um manuscrito bem antigo ou não, é importante que nós temos confiança que esse manuscrito são as palavras preservadas de Deus. Como nós vamos saber disso? Você mencionou um pouco sobre o Velho Testamento. Sim. E nós não vamos focar muito no Velho Testamento, porque nesse estudo nós estamos analisando mais
a preservação do Novo Testamento. O Velho Testamento é um assunto também importante, mas basta dizer que Deus deu o Velho Testamento aos cuidados dos judeus. Sim. Especificamente sob o cuidado dos levitas do Velho Testamento. Eles sempre tinham que copiar, fazer uma cópia da lei, guardar, e os reis de Israel também. Em Romanos 3, 1 e 2, a Bíblia diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então Deus confiou o Velho Testamento aos cuidados do povo de Israel, dos judeus. E eles cuidaram muito bem do Velho Testamento. Eles guardaram com afinco o Velho Testamento. Mesmo se, pelos anos, os judeus acabaram se esfriando espiritualmente, ou até virando as costas de Deus, mesmo não crendo necessariamente nas palavras do Velho Testamento, eles preservaram, cuidaram muito bem do Velho Testamento. Sim. Até hoje, os judeus ortodoxos guardam a palavra de Deus e têm muita reverência para com a palavra de Deus. Porque Deus colocou isso no coração deles e pela história, faz parte da história deles, inclusive. Sim. Então nós temos no Velho Testamento um texto chamado texto masorético. E historicamente, tradicionalmente, é o texto que todo mundo sabia que era o texto que os judeus cuidavam, preservaram. Eles copiaram fielmente. Você lê, é chamado texto masorético porque no fim era um grupo de escribas chamados masoreus, que cuidavam da cópia das escrituras. E se você ler a história, é impressionante o cuidado que eles tinham, a reverência que eles tinham pela palavra de Deus. Eles iam copiar uma página, eles contavam cada vogal, cada consoante. Eles calculavam qual era o consoante do meio, depois eles copiavam. Quando eles chegavam para o nome de Deus, por exemplo, eles sempre trocavam a caneta e usavam uma caneta novinha só para usar o nome de Deus, caneta, né? Uma pena. Uhum. E depois que eles copiavam uma página, aliás, quando eles escreviam o nome de Deus, eles até paravam, se lavavam, tomavam banho. Era uma coisa impressionante, a reverência, o cuidado que eles tinham. No nome de Deus você fala aquelas 4 consoantes, né? Isso. Eles tinham grande reverência para com a palavra de Deus. E daí eles contavam cada vogal, cada palavra. Se uma linha tivesse faltando alguma coisa, eles jogavam fora. Aliás, eles até tinham maneira de dar um fim naquela cópia errada. Eles queimavam aquela cópia ou enterravam e começavam tudo de novo. Era um trabalho meticuloso, levava muitos meses para eles fazerem uma cópia do Velho Testamento. E o que é interessante, você mencionou sobre os pergaminhos do Mar Morto. Por séculos, todos os crentes e o mundo, até os judeus, confiavam no texto masorético como o texto dos judeus, o texto do Velho Testamento. Quando uma cópia do Velho Testamento ficava velho e usado, eles faziam uma nova cópia, mas eles não deixavam aquela cópia na prateleira ou deixavam ir para qualquer lugar. Eles faziam aquela cópia cuidadosa, com muita reverência, e a cópia antiga eles enterravam. Faziam toda uma cerimônia e enterravam. Essa era a reverência que eles tinham para com a palavra de Deus. Então, consequentemente, a cópia mais antiga que tínhamos até alguns anos atrás era do século IX. E pessoas podiam perguntar, então, como você sabe que é realmente o Velho Testamento preservado e as puras palavras de Deus? E aí que entra a história do Mar Morto, que é muito lindo. Que no ano 1947, um menino estava jogando pedras em cavernas, né, em volta do Mar Morto, e ele viu que quebrou, alguma coisa quebrou. Ele foi verificar o que era, e eram potes, né, com muitas escritas e pergaminhos, e entre esses pergaminhos eles encontraram muitos trechos do Velho Testamento, bem antigos, do 1º século, até de antes de Cristo. Inclusive um inteiro do livro de Isaías, que era um dos livros mais contestados e negados pelos céticos, né? Isso. E que foi incrível, quando eles foram comparando o texto masorético com esse texto, palavra por palavra, eles viram que Deus preservou perfeitamente a palavra dele. Foi uma coisa incrível. Então, pessoas viram uma evidência clara da preservação das Escrituras. Sim. Dentro eles foram descobrindo depois outros escritos, eram grupos que moravam lá naquela região do Mar Morto, até seitas que moravam lá. Então, depois eles foram encontrando outras escritas, até outros textos divergentes.
E você acredita que as versões modernas misturam tudo isso hoje também? Então eles não têm respeito, nós não poderíamos deixar de seguir o texto masorético, porque até então é o texto que os crentes usaram, é o texto preservado por Deus. Era o texto dos judeus, que Deus confiou aos judeus. E nós não temos dúvida disso. Então o Velho Testamento é o texto masorético, que recebeu o nome daquele grupo de escribas chamado masoreus. Tem uma história longa, mas nós não vamos entrar nisso agora. Sim. E o Novo Testamento? Como Deus preservou o Novo Testamento? É isso que interessa mais para nós nesse estudo agora. Sim. Vamos para Mateus 28, versículo 19 e 20. Deus não nos deixou na mão, tentando adivinhar como vamos descobrir as palavras de Deus hoje, como vamos saber quais são as palavras preservadas dele hoje. Mateus 28, lê para nós, Wagner, por favor, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós temos que entender, primeiro, que nós temos que ter todas estas coisas, senão como vamos ensiná-las e guardá-las? Né? Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, mais uma promessa aqui da preservação das Escrituras, porque ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Como nós vamos ensinar todas as coisas que ele ensinou se nós não temos elas preservadas hoje? Então, esse versículo é mais uma promessa da preservação das Escrituras. Sim. Mas esse versículo também nos dá uma indicação, ou até um ensinamento, sobre como Deus preserva a sua palavra hoje, na época da igreja. Porque de um ponto de vista prático, e nós vemos aqui, obviamente, que é Deus que está atrás disso, é Ele que está preservando a palavra dEle. Ele promete preservar a palavra dEle pela presença dEle, através do poder dEle, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Então Ele está presente, é Ele que está preservando. É igual quando nós falamos sobre o cânon das Escrituras, se nós vamos olhar só pelo lado humano, podemos ficar com dúvidas, porque o homem é falho. Até nas cópias, Deus nunca garantiu que cada cópia sempre vai ser perfeita e nunca vai ter um erro. Mesma coisa, você podia estar copiando um versículo e ter um errinho agora. Deus não vai pegar a sua mão e evitar que você erre sempre, mas você vai conseguir ver até através das cópias. Eles tinham cópias fiéis que eles comparavam. Sim. A gente vai falar desse assunto depois. Mas tem o lado humano e tem o lado divino. O lado divino é o que garante a preservação das Escrituras. E humanamente falando, do ponto de vista prático, como que Deus preservou as Escrituras? Ele preservou através das igrejas. Enquanto elas obedeciam o grande mandamento, iam por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a palavra de Deus. Sim. Pessoas foram recebendo, obedecendo, e é assim que Deus preservou a sua palavra, através do uso das igrejas, através da obediência dos crentes. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sim. Então foi assim, Deus deu as suas palavras para Jesus, e Jesus passou as suas palavras para os seus discípulos. De onde eu tirei isso? Não da minha cabeça, né? Tirei da Bíblia. Leia, por favor, João 17:8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então eu falei que Jesus deu as palavras de Deus para os seus discípulos. E leia agora o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então os seus discípulos entregaram essas palavras para todos os salvos de todas as épocas. Sim. E nós temos essas palavras hoje. Deus irá preservar a sua palavra. E nossa obrigação, como crentes, é de receber as palavras preservadas de Deus e, obviamente, obedecê-las. Sim. João 12:48 fala isso. Vamos ver. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, quem rejeita Jesus faz o quê? Rejeita a palavra de Deus. Exato, e não recebe as palavras de Deus. Recebe.
Ele disse: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras. Olha a importância de não só a palavra geral, as palavras dele. Sim. Então, nossa obrigação é receber as palavras preservadas de Deus. Em Atos 17:11, a Bíblia fala sobre o povo de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê, Wagner? Porque eles recebiam de bom grado as Escrituras e analisavam aquilo que estava sendo ensinado. Né? Exato. Essa parte que eu queria enfatizar. Eles receberam a palavra de bom grado. É isso que o crente deve fazer. Ele deve receber as palavras de Jesus, as palavras preservadas dele. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13 também. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Eles haviam recebido a palavra da pregação como de Deus. Sim. Essa é a importância, então, do crente receber as palavras preservadas de Deus pelos séculos. Sim. E nossa igreja, a Igreja Batista Emanuel de Jundiaí, tem a obrigação de receber e guardar a pura palavra de Deus. Por isso nós lemos em Mateus que temos que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele nos mandou. Então, por isso, Wagner, é que o texto do Novo Testamento, que tem sido fielmente preservado através dos séculos e que foi usado pelos crentes, né, por todos os séculos, passou a ser chamado no século 16 e 17 um termo que a descrevia, que era o texto recebido por todos. Sim. Textus receptus. Isso foi aplicado ao Novo Testamento grego que nós usamos na nossa Bíblia hoje. Está vendo a importância até desse nome? Porque nós falamos que cremos no Textus receptus, porque é o texto que no século 16 e 17 foi comumente conhecido como o texto recebido por todos. Durante a época da Reforma, enfim, quando estava sendo divulgado o Textus Receptus como a pura e verdadeira palavra de Deus, que os crentes já estavam defendendo há séculos, até durante a Idade das Trevas. E nessa época só existia o Textus Receptus, não tinha o crítico ainda. Né? Foi descoberto no século XVIII. Né? Tinha enterrado no mosteiro, lá no deserto, né? Bem preservado. Bem preservado, mas não usado. É. Então, esse é o segredo. Humanamente falando, onde vamos procurar as verdadeiras preservadas palavras de Deus? No uso das igrejas. Sim. Não hoje em dia, né? Até hoje em dia. Pensa em igrejas que nós chamamos de igrejas fundamentalistas, como a nossa, né? Igreja Batista fundamentalista. O que é uma das coisas que nós mais defendemos? Sim. Nós a pura e preservada palavra de Deus. Agora, a maioria das igrejas, né? Não a maioria, inclusive nem através dos séculos necessariamente sempre foi a maioria. Uhum. Principalmente nesses dias de apostasia. Mas existia o que antigamente? Existia a Bíblia Católica, né? Antigamente. Tinha, por exemplo, igrejas católicas, mas o povo mesmo nem podia ler. É. Mas aquele remanescente que foi levando a palavra de Deus pelos séculos, os anabatistas, por exemplo, eles carregavam o Textus Receptus. A gente vai ver sobre a história mais para frente. Sim. E a grande maioria dos textos gregos é da linha do Textus Receptus. Sim. E a gente vai explicar por que também, mas não hoje. E existe um livro, uma carta em específico que eles mais carregavam ou carregavam o Novo Testamento inteiro? Ou carregava mais João e Romanos, alguma coisa assim? Não, tinha de todos os tipos. Tinham partes, tinham livros, tinham trechos, tinham pequenas bíblias que os valdenses carregavam, por exemplo, para pregar o evangelho pelo mundo. Sim. Tinha os missionários que levavam as escrituras. Tinha muitos tipos de textos. A gente vai estudar sobre isso mais para frente. Mas o texto que foi conhecido como o texto recebido por todos é o Textus Receptus, justamente por crermos que Deus nos deu a sua palavra, nós devemos recebê-la e guardá-la. Sim. Então, por isso que recebeu esse nome, foi conhecida por esse nome. Então, humanamente falando, foi preservada através do uso das igrejas, das verdadeiras igrejas. Importante nós dizermos. Desde o começo, você lembra, a semana que vem a gente pode começar a falar um pouco sobre a questão geopolítica. De onde vem o texto correto? Lembre-se, tem o texto alexandrino, o texto egípcio. Sim. E tem o texto que é conhecido como o texto bizantino ou o texto antioquino. Por quê? Por causa da região que veio esse texto. Ou também é conhecido como texto recebido. Isso vai ser importante também nós vermos. Porque até no começo, leia, por exemplo, Colossenses 4:16.
E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Você nota que eles transmitiam esses textos e compartilhavam esses textos de uma forma circular. Sim. Todas essas igrejas a quem foram escritas as epístolas de Paulo eram no lado oriente da Europa e também na Ásia Menor. E é justamente naquela região que nós encontramos em grandes números, e também no mundo todo, o Textus Receptus. O texto alexandrino, o texto egípcio, é muito contido numa certa área. E os poucos textos conhecidos como os alexandrinos, eles nem concordam entre si. O Textus Receptus, que está espalhado por toda essa região e pelo mundo, e em traduções, eles concordam entre si de uma forma inacreditável. Quase sem nenhuma divergência. Se tiver uma ou outra, é algo simples e fácil de você ver e corrigir. Então nós vemos que o texto verdadeiro foi espalhado pelo uso das igrejas verdadeiras. E foi assim que Deus preservou a sua palavra. Isso que nós vemos ele descrevendo no Novo Testamento. Pelo povo de Deus, por pessoas humildes. Não vemos a palavra de Deus sendo preservada por acadêmicos, por estudiosos, por grandes professores, por editoras bíblicas. Não, foi pelo povo de Deus mesmo. Pessoas simples até. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem é que se importa pela verdadeira palavra de Deus? Só quem verdadeiramente ama a Deus. O governo brasileiro? Nunca, né? A ONU, por exemplo? Não, eles vão se preocupar mais com os escritos de Karl Marx, acho. Essas editoras bíblicas modernas hoje, que já são em grande parte apóstatas, eles estão mais interessados no dinheiro do que qualquer coisa. Os acadêmicos estão interessados em seus estudos, eles estão interessados na soberba da vida, né? Se orgulhando. Então não é pelos acadêmicos que Deus preservou as Escrituras. Agora eles vêm com teorias antibíblicas, baseados em heresias, baseados em negar as Escrituras, e querem nos dar a palavra de Deus. E também a Bíblia não foi preservada no deserto de Sinai, como você falou no começo, brincando, obviamente. No ano de 1859, um herege chamado Konstantin von Tischendorf, um homem que negou as doutrinas fundamentais das Escrituras, achou um manuscrito bem antigo num mosteiro lá no Monte Sinai, chamado Mosteiro de Santa Catarina. Era um mosteiro herege da Igreja Ortodoxa Grega. Ele achou no lixo esse manuscrito. Era um manuscrito antigo, não é autógrafa. Não é tão velho assim também, era do século IV. Então nós sabemos que é um manuscrito que foi corrompido, por isso que estava lá. Nenhum crente estava usando aquele livro lá. Sim. Porque a verdadeira palavra de Deus estava sendo espalhada, recebida, copiada. Quando pessoas usam a Bíblia, o que acontece com a Bíblia deles? Fica usada, vai acabando, vai o papel, ainda mais o papel, o tipo de papel que eles usavam, o pergaminho, o tipo de manuscritos que eles usavam, acabavam. Eles copiavam, por isso que nós não temos tantas testemunhas do Textus Receptus mais antigos, porque do texto crítico estava lá, primeiro no lugar seco, que era Monte Sinai, no Egito, que era o berço de Orígenes e Eusébio e outros hereges daquela época, da biblioteca de Alexandria. Não é o lugar da língua também grega. Aliás, era um lugar onde que logo no primeiro século, segundo século, já perderam a língua grega. E acharam esse texto agora, recentemente, e também acharam outro lá no Vaticano. E esses dois manuscritos, o Sinaiticus, que veio do Monte Sinai, daquele mosteiro, e o Vaticanus, que veio lá do fundo de um baú que ninguém usava lá no Vaticano. Eram dois textos corrompidos que cremos que Eusébio escreveu para Constantino. E eles vão falar para nós que todos esses séculos que os crentes estavam carregando a Bíblia, traduzindo a Bíblia para todas as línguas, crendo que Deus preservou as Escrituras, falando que tinha o Textus Receptus, era um texto errado, o texto falso, e agora eles acharam, ou estão tentando achar, porque os textos diferem tanto entre si que eles nem sabem exatamente qual que é o certo, mas os acadêmicos agora estão tentando resgatar a palavra de Deus. Amém. Tá certo? Que bom para os acadêmicos. É assim que Deus preservou a palavra dele? Com certeza não, né? Não tem nada a ver. Deus preservou a palavra dele, não pelo desuso, mas pelo uso, nas igrejas, não num porão de um mosteiro herege, na mão dos crentes, pelos séculos, e por cópias fidedignas
de homens fiéis que carregaram esses trechos por todos os séculos. E, obviamente, em meio a tudo isso, o método que Deus usou e ainda usa é seu próprio poder divino, né, pelo Espírito Santo, no meio das igrejas que creem e guardam a palavra de Deus. Sim. Bom, acho que por hoje já falamos bastante aqui. Obrigado você, ouvinte, que nos ouviu hoje. Esperamos que tenha ficado claro como que Deus preservou, né, a sua palavra. Ainda vamos falar mais um pouco sobre isso na próxima semana. Sim, na semana que vem a gente pode falar um pouco mais sobre esse aspecto da geopolítica, Sim. da região que veio esses textos. Seria E depois vamos interessante. falar um pouco sobre a história. Tem várias épocas em que predominavam certos tipos de manuscritos. Nós vamos ver a mão de Deus guiando o texto certo em todas essas épocas. A gente vai passar rapidinho, né, pela história do texto bíblico. Sim. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para contato@bibliaaberta.com.br e nós teremos prazer em respondê-lo ou no podcast ou por e-mail. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Obrigado, Wagner. Boa noite, nossos alunos do Instituto. Boa noite. Até a semana que vem. Até a semana que vem.